Esse aqui é o país mais desenvolvido do mundo. É um dos melhores em qualidade de vida. Crimes praticamente não existem. É também um dos países mais ricos da Europa. Bem-vindos à Noruega. Hoje eu levo você para conhecer um dos países de beleza natural mais estonteantes da Europa, de cidades modernas ao frio extremo do Círculo Polar Ártico iluminado pelas luzes majestosas da aurora boreal. Navegando por incríveis fiordes escondidos entre as montanhas, vamos encontrar cidades e vilarejos charmosos ou atravessando o país em uma das viagens de trem mais bonitas do mundo. A Noruega é um país que enche os olhos de cultura, modernidade, educação, civilidade e também de paisagens inacreditáveis. Da noite que pode durar meses ao sol que nunca se põe. Este definitivamente não é um país qualquer. Vem comigo conhecer um dos lugares mais incríveis do mundo. E a nossa viagem começa em Oslo, na verdade no aeroporto Oslo Gardermoen. A capital norueguesa vai ficar para o fim deste roteiro. O nosso primeiro destino vai ser o norte da Noruega, Tromsø ou Tromsø, como dizem em norueguês. A cidade fica dentro do Círculo Polar Ártico, ao lado do Polo Norte. E eu vou em busca de paisagens geladas e de uma experiência única na vida, a aurora boreal. Um dos mais belos fenômenos naturais que podemos testemunhar. E qual o melhor lugar para ver as luzes do norte em Tromsø, que é conhecida como a capital mundial da aurora boreal. Eu voei com a Scandinavian Airlines System, ou simplesmente SAS, que é a companhia aérea de bandeira dos países escandinavos e possui bases em Copenhague, na Dinamarca, Oslo, na Noruega e Estocolmo, na Suécia. O voo saindo de Oslo tem 2 horas de duração, rumo a um dos lugares mais gelados do mundo. Tromsø fica a mais de 300 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico, próximo ao Polo Norte, um dos lugares mais isolados do norte da Europa. Rodeada de fiordes e montanhas, a região é fria o ano todo. Porém, no inverno, as temperaturas podem chegar a menos 30 graus, com sensação térmica de menos 50. A população é de 77 mil habitantes, somando a cidade e os arredores. E acredite, apenas dentro da cidade vivem pouco mais de 40 mil pessoas. E isso faz dela a 8ª cidade mais populosa da Noruega. Tromsø é muito bonitinha, tem cara de cidade do Papai Noel no inverno, com toda aquela neve, cafés, restaurantes aconchegantes e decoração natalina que já começa a pipocar no fim de outubro. O centrinho tem muitas lojas, restaurantes e cafés. Ali fica a Catedral de Tromsø, toda construída em madeira, parece uma construção de Lego. Não distante fica o Kongenparken, um pequeno parque de onde temos uma vista muito bonita da cidade. E olha que coisa linda, o sol batendo na neve, gente, é muito bonito isso aqui. Eu estou muito apaixonado por essa cidade. Realmente parece uma cidadezinha de casinha de bonecas, de Natal, parece uma cidadezinha de Lego. É muito legal isso, olha só.
Aproveite também para passear na beira do mar e das marinas, que apesar do frio, é de onde temos vistas muito bonitas da parte continental da cidade. O centro de Tromsø, assim como o aeroporto, fica em uma ilha chamada Tromsøya, e fora da ilha é onde ficam os bairros residenciais. Se o seu objetivo, como o da maioria das pessoas, é ver a aurora boreal, o ideal é visitar Tromsø do fim de setembro a meados de março, que é o período mais frio, que é quando acontece o fenômeno. Entretanto, os melhores meses são novembro, dezembro e janeiro. Novembro pode ser uma ótima ideia, pois não é tão frio como em dezembro e janeiro, e ainda existe luz do dia. Em novembro, o dia amanhece por volta das 10 da manhã e começa a anoitecer antes das 14 horas. E por conta da posição geográfica de Tromsø, aqui no Círculo Polar Ártico, acontecem dois fenômenos muito interessantes: a noite polar e o sol da meia-noite. A noite polar acontece no inverno, quando o sol se põe pela última vez no final de novembro e só volta a nascer 2 meses depois. São 2 meses, 60 dias de pura escuridão aqui na região de Tromsø. Imagina só, viver 2 meses sem ver a luz do sol. Já no verão acontece o inverso, o sol da meia-noite, que é quando não tem noite. É dia, 24 horas por dia, durante mais ou menos 2 meses também. Nos momentos raros do dia, o sol apontou ali no horizonte e já ele vai desaparecer, mais ou menos daqui a 1 hora ele já não vai aparecer mais. E olha só como a luz do sol deixa tudo ainda mais bonito. Sensacional. Lá na frente fica a Catedral de Tromsø, a Catedral do Ártico. Ela é chamada de Catedral do Ártico. E olha só, o sol já está desaparecendo. Não durou nem 1 hora mais ou menos de incidência da luz solar, né? Não durou nem 1 hora. E mais um dia vai acabando aqui em Tromsø. 1h30 da tarde agora, já temos o pôr do sol. E olha que espetáculo mais lindo hoje, gente. Ontem foi bonito, mas como hoje está um pouco nublado, tem um pouco de nuvens, nada se compara, olha isso. Mas e a aurora boreal? Eu comprei o passeio pela Get Your Guide e foi mais barato que o preço praticado pelas agências locais. Recomendo comprar com antecedência e nunca deixe para comprar em cima da hora, pois estes passeios se esgotam rapidamente. O link está na descrição do vídeo, assim como o link do hotel onde eu me hospedei. Saímos de Tromsø às 18h30 e seguimos de ônibus para uma das ilhas da região. Quanto mais afastados estivermos das luzes da cidade, melhor. Tem que ser um lugar de escuridão total, especialmente se a aurora estiver mais fraca. No primeiro ponto da parada, distante uns 10 km de Tromsø, nada aconteceu. Então rodamos mais 50 km até uma das ilhas isoladas da região. O fenômeno acontece quando os ventos solares reagem com os gases da nossa atmosfera. Portanto, quanto mais fortes estiverem os ventos solares, maiores são as chances. Fomos até uma ilha chamada Sommerøy e lá ficamos esperando. A temperatura era de menos 15 graus, sensação térmica de menos 30. É preciso estar vestido adequadamente com roupas térmicas, casacos apropriados e toda a parafernália que você puder usar para te aquecer. E foi precisamente às 9h20 que as primeiras luzes começaram a aparecer no horizonte. Vale a pena dizer que muitas imagens da aurora boreal que vemos são manipuladas. Aquelas cores fortes que parecem neon não são reais. A olho nu conseguimos ver as luzes, mas na câmera a imagem sempre vai ficar melhor, inclusive deixando a câmera estática usando o modo time-lapse. E isso pode ser decepcionante para muita gente que vai esperando um carnaval de luzes no céu. É absolutamente lindo e um privilégio gigante poder testemunhar as luzes dançando, mas é preciso alinhar as expectativas. Por volta das 11h30, o fenômeno acabou e iniciamos o retorno para Tromsø. Para mim, foi um sonho realizado e com certeza eu vou querer ver este espetáculo mais vezes. E depois de viver experiências incríveis em Tromsø, de quase congelar vendo a aurora boreal e de me apaixonar por essa cidade super charmosa,
era hora de seguir viagem e dar adeus ao Ártico. O próximo destino da viagem é Bergen, que para mim é uma das cidades mais bonitas da Noruega. Um voo de 2 horas operado pela Widerøe, uma companhia aérea regional da Noruega e que voa com Embraer 192, um brasileirinho voando neste fim de mundo gelado. E claro, até na hora de ir embora, Tromsø deu um show de paisagens. Falando nisso, deixo aqui uma pergunta. Vocês já ouviram falar nessa cidade antes? Encarariam este frio todo para ver a aurora boreal? Deixa aqui embaixo nos comentários. E sejam bem-vindos a Bergen. Rodeada por uma das paisagens naturais mais bonitas do norte da Europa, ponto de partida para conhecer alguns dos mais famosos fiordes noruegueses, Bergen é uma cidade apaixonante, salpicada de casinhas de madeira, montanhas imponentes e vales absolutamente lindos. Fundada em 1010, Bergen foi a capital da Noruega até 1299, quando o título passou para Oslo. Bergen é a segunda maior cidade norueguesa, com 286 mil habitantes. Eu me hospedei bem no meio do cartão postal da cidade, e olha a vista da janela do meu quarto. Eu vou deixar o link do hotel na descrição do vídeo. E a primeira impressão que a gente tem, obviamente, não só sobre Bergen, mas sobre a Noruega nessa época do ano, é porque é muito frio. A gente aqui em Bergen está agora com 0 grau, mas lá em Tromsø eu cheguei a pegar menos 15 graus de temperatura. Então assim, outono e inverno na Noruega é frio sim, tá? Segunda impressão, tudo muito limpo, extremamente organizado, tudo muito funcional e as pessoas muito educadas. Uma coisa que eu observei já no aeroporto de Oslo, quando eu fui para Bergen, ou melhor, quando eu fui para Tromsø, é que as pessoas são muito discretas, elas falam muito baixo. No aeroporto eu só escutava as malinhas rodando no chão, não escutava as pessoas conversando, não escutava as pessoas falando. Isso me surpreendeu demais. Na sala VIP parecia que dava para escutar a respiração das pessoas, de tão silenciosas e discretas que as pessoas são. E uma curiosidade é que Bergen é a cidade norueguesa com maior incidência de chuvas no ano. Não é nada incomum a gente olhar para o céu e ver tudo cinza, apesar de que tem um raio de sol saindo ali, olha, que está iluminando as casinhas lá no alto da montanha. Mas aqui em Bergen chove em média 270 dias por ano. E para servir de comparação, para vocês verem como realmente chove muito aqui, Londres, que é uma cidade famosa pela chuva, tem em média 156 dias de chuva no ano. Já que em Bergen são 270 dias. Hoje já choveu, espero que não chova mais. Não deixe de visitar as Bryggens, essas casinhas de madeira que estão profundamente enraizadas à história do país, que se desenvolveu a partir do mar e do comércio marítimo, e aqui funcionavam escritórios e armazéns para o comércio de um peixe muito conhecido por nós, o bacalhau. A Noruega sempre foi grande produtor e exportador deste peixe e Bergen era um dos grandes polos exportadores. Porém, desde 1900, as casinhas não funcionam mais como armazéns do comércio de bacalhau. E desde então, elas foram usadas como residência, comércio, restaurantes e, mais recentemente, como lojas e ateliês de artesanato, souvenir e até mesmo um hotel. Os nomes pintados nas fachadas são os nomes dos armazéns originais que ali funcionaram, e hoje as Bryggens são classificadas como Patrimônio Mundial pela Unesco. Bergen fica rodeada por 7 montanhas, e algumas podem ser visitadas facilmente. Uma delas é o Monte Fløyen, que atinge 400 metros de altura. É dele que temos a vista mais espetacular da cidade. O monte fica praticamente dentro do centro histórico, e lá de cima podemos ver Bergen, as montanhas ao redor e os fiordes. E a maneira mais legal de subir é pelo Fløibanen, um funicular que foi inaugurado em 1918, porém desde 2002 a viagem é feita em veículos modernos. O trajeto no funicular leva de 5 a 8 minutos e ele faz algumas paradas pelo caminho, já que o Fløibanen, além de ser usado para fins turísticos, ele também atende aos moradores de Bergen.
A vista é apaixonante, por isso que eu digo que Bergen é uma das cidades mais bonitas da Noruega. Bergen é um excelente ponto de partida para conhecer os fiordes noruegueses, e eu fui fazer o passeio até o fiord de Mosterhamn. Eu comprei o meu passeio pela Get Your Guide, e foi mais barato e mais prático do que comprar pelas agências locais, e o link deste mesmo passeio está na descrição do vídeo. O passeio tem 4 horas de duração e parte pela manhã do pier no centrinho da cidade, em frente ao meu hotel. E nem preciso dizer que as paisagens são incrivelmente lindas, e eu tive a sorte de fazer o passeio em um dia de sol no fim do outono em Bergen. Estes passeios são muito procurados no verão, quando as temperaturas são mais amenas e os dias de sol são mais frequentes. O barco vai até o fundo do fiord de Mosterhamn e lá encontramos Mo, um pequeno vilarejo isolado no meio do fiord, uma imagem linda e um dos lugares mais bonitos da região de Bergen. Quer conhecer um pouco mais de Bergen? Tem um vídeo completinho aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Além disso, tem outros vídeos também dessa mesma viagem e eu vou deixar todos aqui embaixo na descrição. Essa viagem na Noruega foi para realizar pequenos sonhos, e um deles era fazer a viagem de trem de Bergen a Oslo, naquela que é considerada uma das viagens de trem mais bonitas do mundo. É aquele tipo de viagem que é bonita em qualquer período do ano, mas que fica ainda mais especial no inverno, com a neve cobrindo todo o país como um cobertor branco. É uma viagem onde o trajeto em si é uma grande atração turística. A Bergen Railway, também conhecida como Bergensbanen, começou a ser construída em 1894 e ficou pronta em 1909, um verdadeiro feito da engenharia da época. Com 471 quilômetros de extensão, ela chega a uma altitude de 1.237 metros acima do nível do mar. A ferrovia possui dezenas de pontes e nada menos que 182 túneis, e o mais longo com 10 km de extensão. Imaginem só, construir tudo isso naquela época em um dos lugares com um dos invernos mais rigorosos do hemisfério norte. Atualmente, os trens rápidos da VY fazem a viagem em cerca de 7 horas. Falando sobre a passagem, eu comprei direto no site da VY, que tem versão em inglês, e o link está aqui embaixo na descrição. O processo de compra é bem simples e os trechos ficam disponíveis para comprar em até 60 dias antes da partida, e eu paguei 379 coroas norueguesas, aproximadamente R$ 180 na passagem no vagão Standard, com tarifa Flex com marcação de poltronas. E o que esperar dessa viagem? Vales e picos nevados, rios e cachoeiras congeladas, pinheiros completamente cobertos por uma camada branquinha de neve, os famosos fiordes noruegueses ao longo do caminho, pequenos vilarejos absolutamente encantadores brotando na paisagem congelada a todo momento. Definitivamente a viagem de trem mais bonita que eu já fiz. E sejam bem-vindos a Oslo. A capital norueguesa foi meu terceiro e último destino no país, e estamos falando de uma das cidades mais seguras e desenvolvidas do mundo. Além disso, Oslo também é considerada uma das cidades mais verdes do mundo. Em Oslo, apenas 40% da sua área pode receber construções. Localizada na baía de um fiord, a cidade esbanja qualidade de vida com parques, museus, arquitetura inteligente ao lado de construções históricas e um transporte público impecável.
Eu recomendo começar o seu roteiro pela cidade na Karl Johans, que é a principal rua de Oslo. A Karl Johans vai da estação central de trens até o Palácio Real de Oslo. E falando no Palácio Real, ele é a sede da monarquia norueguesa e lar da família real da Noruega. O monarca atual é o rei Harald V, que ocupa o trono norueguês desde 1991. O Palácio Real de Oslo foi construído entre 1824 e 1848 e pode ser visitado, porém ele só abre para visitação no verão, de junho a setembro. Embora não possa ser visitado durante os demais meses do ano, recomendo conhecer a parte externa do palácio. Os melhores lugares aqui na Noruega para visitar os fiordes, para esse tipo de passeio, é a região de Bergen, Stavanger, mas aqui em Oslo também tem alguns passeios de fiordes. Então, se você vem para a cidade, não vai visitar a região de Bergen, Stavanger, Alesund, dá para fazer esses passeios saindo daqui de Oslo. E os passeios saem daqui do pier da cidade. Eu não fiz o passeio de fiordes de Oslo, mas se você se interessar, eu vou deixar o link para reservar aqui embaixo na descrição deste vídeo. E pelo que eu vi, vale muito a pena. Eu só não fiz porque eu tinha pouco tempo na cidade. Definitivamente, a fortaleza de Akershus não pode ficar de fora do seu roteiro em Oslo, e ela fica pertinho do centro da cidade. E falando nisso, eu fiz todo o meu roteiro em Oslo a pé. A fortaleza foi encomendada pelo rei Haakon V, incluindo um castelo que serviu de residência para a família real. Além disso, uma das principais funções da fortaleza era defender o porto de Oslo e a entrada da cidade, e ela também funcionava como prisão. E a fortaleza começou a ser construída em 1300 para defender a cidade, por isso a localização estratégica bem aqui de frente para o antigo porto de Oslo. Daqui a gente tem uma vista bem bacana da cidade e legal é que tem 2 museus aqui dentro e a entrada para visitar a parte externa aqui da fortaleza é gratuita. Aqui são aquelas saunas que o povo fica na sauna a, sei lá, 200 graus e sai da sauna e entra na água gelada. Vocês teriam coragem, gente? Nunca. Então eles ficam aqui dentro, eu não sei qual é a temperatura, eles saem, mergulham na água gelada, ficam um determinado período na água e voltam novamente para a sauna. Sem a menor condição. Está menos 7 graus agora, imagina a temperatura dessa água. E aí, gente, vocês teriam coragem de mergulhar nessa água gelada? Olha, a temperatura agora é de menos 7 graus, com sensação térmica de menos 10. Imagina então a temperatura dessa água. Se de um lado temos uma cidade com arquitetura clássica e até mesmo obras da era medieval, em contrapartida temos edifícios modernos e arrojados, e um deles é a Oslo Opera House. Inaugurada em 2008 e toda construída em mármore branco e vidro, o prédio parece estar saindo das águas do fiord que banha a cidade. Neste dia, a visitação interna estava fechada. Ainda assim, é possível visitar toda a parte externa do prédio e também subir até o seu mirante, de onde temos uma vista muito bonita da cidade. E daqui de cima nós temos uma vista da região portuária aqui de Oslo. É um prédio bem bacana, esse prédio da ópera. Do outro lado aqui fica a estação central de trens e ali no fundo eu já consigo inclusive ver o meu hotel, o Radisson, onde eu estou hospedado.
Essa viagem pela Noruega foi uma viagem para realizar pequenos sonhos, e eu não me arrependi. Para mim, a Noruega se tornou um dos lugares mais especiais da Europa, e definitivamente eu voltarei mais vezes. Eu espero que vocês tenham gostado deste roteiro, e se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam, e até o próximo vídeo.